Pessoal, meu nome é Gustavo Reis, eu sou professor do Departamento Acadêmico de Ciência da Computação daqui do campus Rio Pomba, né? E esse vídeo, né, dando continuidade ao projeto de ensino, né, para ensinar programação, né, com robótica e física, né? Então esse vídeo a gente vem trazer um pouquinho sobre os conceitos, né, de eletrônica, né? Qual que é a ideia, né, da gente trazer esse conceito? Né, vamos falar assim, numa brincadeira, né, da gente ter, né, pelo menos a base da eletrônica, para a gente entender do que se trata uma corrente elétrica, uma tensão, uma resistência, né, e nesses conceitos base, né, a gente evitar de queimar os nossos circuitos que a gente for montar, né, usando o Arduino aí, tá joia? Então a ideia vai ser essa daí, a gente trabalhar esses conceitos básicos para a gente poder montar os nossos circuitos, né, e evitar a queima deles aí, tá joia? Então vamos lá. E é claro, né, trazer aí a física também, né, nos dando aí, né, toda a base, o respaldo em relação à eletrônica. Então olha só, antes da gente trazer esses conceitos, né, só uma introdução aí, né, que todo mundo, né, usa dispositivo eletrônico, está no nosso dia a dia, né, mas muitos assim não têm o conhecimento real desse funcionamento, né? Como que funciona, né? Eu ligo o meu celular ali, é claro, tendo carga na bateria, ele liga, aparece a tela, e aí, né? Como que isso funciona? Eu ligo o meu computador, né, eu coloco ele na energia, ligo ele e ele está funcionando. Mas como que isso tudo funciona? Né? Ou seja, né, a gente fala o seguinte, está passando energia nesse dispositivo. Né? E como que isso funciona? Então a gente vai trazer esses conceitos, tá? Então a ideia né, do que eu coloquei como exemplo é que podemos dirigir um veículo, um carro, sem entender o funcionamento do motor. Né? Mas é claro, então, ou seja, a mesma coisa, eu posso operar um computador, posso ligar meu celular, né, sem ter o conhecimento de eletrônica. Desde que eu aperte o botão de liga ali, né, e tendo energia, ele vai funcionar. Né? Então, ou seja, é uma abstração que a gente tem aí. Né? Mas aqui a gente vai trazer um pouquinho desses conceitos. Então, e o que é interessante é o seguinte, porque a gente sabendo pelo menos o funcionamento base, né, de uma determinada tecnologia, né, a gente tem toda a capacidade, né, de solucionar eventuais problemas. Se eu tenho a noção daqui, não que eu serei um especialista na área, né, mas nada impede de ser também, né, mas eu tendo pelo menos uma noção do funcionamento, eu posso, dependendo do problema que acontecer, eu posso dar a solução, né, para resolver aquele problema. Então isso é bom, né, nos capacita, né, isso daí. Então, ou seja, conhecimento nos capacita a fazer algo. E aprender eletrônica também pode ser muito divertido, tá? Com certeza, tá? Então, ou seja, abre caminhos para a gente poder fazer algumas coisas que sejam interessantes, né? E aqui é um exemplo, né? Então, eu posso fazer ali, né, o bonequinho ali chamado Otto, se eu quiser. É um projeto que você pode até pegar o arquivo, né, imprimir no impressor 3D esse bonequinho, o Otto, colocar alguns componentes eletrônicos nele, Arduino, sensor de distância, né, ou outros sensores, fazer ele andar, dançar, né, interagir contigo. Né? Eu posso fazer também, chegar no estado da arte, que eu consiga fazer, né, aqueles robôs autônomos da Boston Dynamics, né, que eles correm, andam, pulam, sobe escada, desce escada, abre porta, fecha porta, faz um monte de coisa, carrega peso, né? Então a gente pode chegar nesse estado da arte. Ou então, por diversão também, eu posso fazer meu carrinho com sucatas, né? Com palito de picolé, motor de impressora, né? E colocar um Arduino dentro dele e fazer ele funcionar. Ele andar por aí controlando ele através do celular. Por que não? Né? Então, ou seja, a gente pode fazer algumas coisas aí. Então, ou seja, estudar eletrônica, né? Aprender eletrônica pode ser divertido também. Então vamos lá. Aí antes da gente ver alguns outros conceitos lá, vamos ver o primeiro conceito que é do que é um sistema elétrico. A gente fala até de eletrônico, mas vamos falar um pouquinho do conceito, né, de sistemas elétricos. O que se trata isso? Né? Então, quando a gente fala de um sistema elétrico, né, os sistemas elétricos, né, ele é onde usa corrente elétrica, ou seja, energia, vai passar energia num circuito para poder fazer algo. Por exemplo, acender uma lâmpada. Então, quando eu fecho esse circuito, o que é fechar o circuito? Ter um circuito onde vai passar elétrons, energia, por um dispositivo,
Aí esse dispositivo recebendo essa energia, ele vai fazer alguma coisa, por exemplo, uma lâmpada vai acender e pronto. Né? Ou seja, se eu quiser lá colocar na tomada o meu liquidificador, né, e ligo ele, né, vira a chavinha dele lá, ou seja, eu fecho o circuito, vai passar energia por ele, o motor vai funcionar, eu vou fazer a minha vitamina, por exemplo, né? E assim por diante, ou seja, qualquer outro sistema que precisa de energia, né? Ou seja, qualquer aparelho doméstico, por exemplo, né? Isso é um circuito elétrico. Liguei e funciona. E agora, o que é um sistema eletrônico? Né? Então, o sistema eletrônico vem com esse conceito do sistema elétrico, onde eu fecho um circuito, vai passar energia e alguma coisa vai acontecer. Só que agora a diferença é que com um circuito eletrônico, com um sistema eletrônico, né, eu consigo ter o controle da energia. Essa que é a ideia, ter o controle da energia. E o controle da energia é eu diminuir a quantidade de energia elétrica que passa naquele aparelho. Por exemplo, uma lâmpada, aí eu consigo, se eu diminuo a quantidade de energia, vamos falar assim, ou seja, a quantidade de elétrons que passa por aquela lâmpada, então, consequentemente, eu diminuo a luminosidade dela, a intensidade do brilho. Então, se eu tenho um ventilador onde eu diminuo, né, a quantidade de energia, de elétrons que passa por ele, então eu diminuo a rotação do motor, então ali eu tenho uma quantidade de vento sendo gerado menor. Né? Se eu agora eu permito passar mais elétrons, o motor dele gira mais rápido e, consequentemente, tenho mais vento sendo gerado naquele ventilador. E assim vai, né? Por exemplo, um carrinho elétrico, né? Um carrinho ali que eu consigo controlar por controle remoto, eu posso diminuir ou aumentar a velocidade do motor dele. Eu posso fazer ele andar para frente ou para trás. E esse andar para frente e andar para trás é eu mudar o sentido de rotação do motor. E mudar o sentido de rotação do motor significa que eu mudo o sentido do fluxo dos elétrons, né? O fluxo de energia, ou seja, a energia passa num sentido, e se eu posso ter um componente eletrônico que eu consigo fazer ele fazer o sentido contrário. E fazendo isso, o motor gira de forma contrária. Então isso é muito interessante. Então o sistema eletrônico é isso. Ele une o conceito de sistemas elétricos mais a possibilidade de controlar, né, a energia, ou seja, os elétrons que passam naquele circuito. Tá joia? E agora a gente vai ver com alguns conceitos mesmo, que é a ideia do conceito base, para a gente, vamos falar assim, né, evitar de queimar alguns dispositivos nossos aí. Então, o primeiro conceito, né, é a tensão, o que muitos conhecem é a voltagem, né, mas o termo correto é tensão, né, que é representado pela letra V, né. O que é essa tensão? A gente fala que é a diferença de potencial gerada entre dois pontos. Vamos pensar numa bateria. Tá? A bateria lá, aquelas quadradinhas, ela tem um polo positivo e negativo. Então, o polo negativo está carregado de muitos elétrons. Os elétrons têm a carga negativa. Então, eles estão todos juntinhos ali, né, loucos para sair daquele lugar. Né? Então, se você fecha um circuito, ou seja, aí você tem o lado positivo, onde você não tem elétrons, né, pouquíssimos elétrons. Né? Então, o que acontece? Então, você tem um diferencial uma diferença de potencial. Aqui eu tenho muitos elétrons, aqui eu tenho quase nada de elétrons. E se eu fechar o circuito desse polo negativo com positivo, esses elétrons loucamente saem daqui e vão para o polo positivo. Então, essa é a diferença de potencial. E quando a gente traz isso, né, com o conceito né, de eletrônica, a gente faz uma analogia muito grande com o fluxo de água. Então, nesse exemplo nosso aqui, né, da caixa d'água, é onde eu tenho uma caixa d'água num lugar muito alto, tá? E aqui embaixo eu tenho uma torneira, né? Eu tenho uma torneirinha aqui. Então, eu tenho uma pressão que é gerada muito forte aqui, que é a gravidade. Então, quando eu abrir, né, a torneira aqui embaixo, aqui, né, eu tenho essa diferença de potencial, que aqui eu tenho a gravidade atuando muito forte aqui em cima e aqui embaixo quase nada. Então, na hora que eu abro a torneira, aqui vai gerar uma pressão que vai fazer todo o fluxo de água sair da caixa d'água, passar pelo meu encanamento e chegar até a minha torneira. Então, essa é a diferença de potencial. Então, ou seja, então, do ponto mais alto, aí vamos falar assim, como se eu tivesse essa quantidade de elétrons muito grande aqui em cima, e aqui quase nenhum elétron. Então, na hora que eu libero essa passagem, os elétrons se repelem daqui e querem chegar até o outro ponto, onde tem menos
menos elétrons, tá? Então, quem traz esse conceito, né, da tensão, que é representado pela letra V, ou que a gente fala muito de voltagem, né, é o físico, né, chamado Alessandro Volta. Então, ou seja, o Volta, né, o V de voltagem que a gente coloca, a gente portuguesou, né, vem do sobrenome, né, de Alessandro Volta, em homenagem a ele, né, que trouxe esse conceito, né, e então acabou sendo usado o sobrenome dele. Tá? Então, ou seja, a tensão aí nesse caso, essa diferença de potencial é representada pela letra V. Outro conceito que a gente tem também dentro da eletrônica é a corrente elétrica. Então, onde eu tenho uma diferença de potencial, ou seja, o lado positivo e o lado negativo, então, ou seja, onde do lado negativo os elétrons querem sair desse ponto e ir para o lado positivo, né? Ou seja, então se eu fecho um circuito e ali os elétrons saem do lado negativo e vai para o lado positivo, né? Isso a gente chama de corrente elétrica, ou seja, um fluxo de elétrons. É a mesma ideia, né, daqui do exemplo da caixa d'água, né? Eu tenho uma diferença de potencial, onde eu abro a torneira e vai acontecer o fluxo da água. A mesma coisa para elétrons, para corrente elétrica. Né? Então, quando eu fecho um circuito, né, ou, por exemplo, esse desenho aqui, né, eu fecho um circuito de uma lâmpada ou de um LED, por exemplo, que está conectado no lado negativo e do lado positivo, né, no polo negativo e positivo. Né? Então, quando eu fecho esse circuito, o que acontece? Os elétrons saem do lado negativo da minha pilha, da minha bateria, percorrem esse circuito até chegar na lâmpada, passa pelo seu filamento, aonde vai encandecer, vai acender, e dá o brilho, né? E a lâmpada acende, vai sair aqui os elétrons e vão chegar no lado positivo. Né? Então, ou seja, eles estão viajando nesse circuito que os elétrons. Então, eles têm um fluxo de elétrons que sai do lado negativo e chega no lado positivo da pilha. Então, e isso gera corrente elétrica, essa viagem dos elétrons. Né? Então, a corrente elétrica nada mais é do que o fluxo de elétrons negativamente carregados por um condutor quando se aplica uma força, a tensão. Então, ou seja, uma pilha, por exemplo, tem uma tensão. 1.5 volts, 1.2 volts. Se você for uma bateria, aquelas baterias quadradinhas, né, normalmente elas são de 9 volts. Então, a bateria de 9 volts, por exemplo, a tensão que ela gera ali no lado negativo vai expulsar, né, os elétrons, vai passar por um circuito fechado e vai chegar no lado positivo. Então, isso a gente dá o nome de corrente elétrica, e ela é representada pela letra I, né, no caso aqui, né, pela letra I, de corrente, mas a unidade de medida dela, né, é representada pela letra A, né, que é o ampere, né, em homenagem ao André Ampère, né, que é um professor também aí, né, um matemático e físico, né, da Escola de Medicina, né, de Paris. Então, ele que veio com esse conceito, né, da corrente elétrica, né, ou seja, do estudo do fluxo dos elétrons, então foi dado, né, em homenagem, né, à unidade de medida ampere, né, ou seja, em homenagem ao sobrenome de André Ampère, tá joia? E quando a gente estuda, né, tensão, corrente elétrica, a gente fala muito de potência, ou seja, qual que é a potência daquela bateria, qual que é a potência necessária para alimentar, né, vamos falar assim, energizar um aparelho, né, e normalmente essa potência está relacionada à tensão e corrente. Tá? Então a potência, né, é uma energia elétrica que é consumida por uma unidade de tempo. Normalmente você vê nessa potência, né, tantos watts por hora. Qual que é a potência que aquele dispositivo precisa, gasta, né, para ser executado durante uma hora. Né? E esse dispositivo, né, então, ele está sob a tensão e a corrente, né, que circula por ele. Né? Então, essa potência ela é dada por essa fórmula aqui, né, o P de potência aqui, que é igual a tensão vezes a corrente, né, que aí ela tem uma unidade de medida watt, ou seja, o W, uma homenagem também de James Watt, né, que foi um matemático e engenheiro britânico aí, né, que trouxe essa relação. Né? Então, é um exemplo aqui prático para isso daí, né, que a gente vê muito na nossa conta de energia. Então, na conta de energia elétrica da sua casa, né, você encontra o consumo, né, de energia dado em quilowatts-hora, ou seja, quantos mil watts, vamos falar assim, né, a sua casa consome por hora.
né? Então, que é o necessário para alimentar todos os equipamentos, né? Com potência de 1 kW durante 1 hora na sua casa, né? E aí, só para como exemplo aqui, né? Que quando você compra, né, uma lâmpada no mercado, né? Você tem que verificar, né? Duas informações aí importantes, que é a tensão, se vai ser uma lâmpada para tensão de 110, 127 volts ou 220 volts, e a potência dela, ou seja, o quanto que ela vai consumir de energia, quantos watts que ela consome de energia durante 1 hora. Então, nas lâmpadas antigas, aquelas incandescentes, aquelas lâmpadas amarelas, né, a potência média dela era de 60 watts, né, de consumo por hora. E agora, em lâmpadas, hoje a gente pode usar lâmpadas de LED, que tem a mesma eficiência, vamos falar assim, de luminosidade, né, normalmente ela tem cerca de 9 watts. Ou seja, em 1 hora, para fazer a mesma iluminação, uma lâmpada incandescente, ela gasta 9 watts. Então, ou seja, o consumo de energia dela é muito menor comparado à lâmpada incandescente. Tá? E outro conceito também que a gente tem aí, né, é o conceito de resistência. Tá? Ou seja, então tem alguém que vai gerar uma resistência naquele circuito elétrico meu. Tá? Então, o que é essa resistência representada pela letra R? Tá? Ela restringe a quantidade de corrente em parte de um circuito. Então, ela vai segurar o fluxo, de uma certa forma, a quantidade de elétrons que vão passar por aquele circuito. Então, ele assegura que a tensão correta seja fornecida para o dispositivo. Esse é o objetivo. A resistência serve para segurar a tensão, ou seja, para assegurar, melhor dizendo, assegurar a tensão, né, correta que seja fornecida para aquele dispositivo, para ele não queimar. Tá? Então, possibilita gerar. E essa resistência ela possibilita gerar calor e luz. O exemplo de gerar calor e luz é a lâmpada. A lâmpada, né, ela tem um filamento dentro dela. Né? Então, por exemplo, esse desenhozinho aqui, tá? Aonde esse filamento ele faz o papel de uma resistência. E quando eu fecho, né, aquele circuito, igual foi mostrado ali, né, um exemplo desse cara aqui, né, desse circuito aqui, quando eu fecho esse circuito, os elétrons saem do lado negativo, passa pela lâmpada, passa por esse filamento, isso aqui é uma resistência. Então ele começa a segurar o máximo possível os elétrons aqui dentro. E como os elétrons são de mesma carga, pela física, eles se repelem. Né? Ou seja, elementos de mesma carga se repelem. Então eles tentam se repelir ali dentro. Então eles começam a gerar um choque muito grande ali, de bater um no outro e começa a gerar, ou seja, com isso gera calor. Gerando calor, gera uma intensidade de calor tão grande que esse filamento ele esquenta tanto que ele brilha. Então, ou seja, aí a luz acende. Então esse é o conceito. Tá? Então, a resistência serve para isso. Gerar luz, gerar calor. E aonde que eu posso gerar calor? Usar a resistência para gerar calor? No nosso chuveiro. Então, quando a gente liga o nosso chuveiro ali, né, e passa uma corrente elétrica, eu tenho uma resistência dentro do chuveiro. É onde passa a água. Passando a água por essa resistência, a resistência esquenta tanto, né, que aí a água automaticamente esquenta e você toma banho com água quente. Né? Então, essa é a ideia da resistência. Tá? Então, ou seja, quando os elétrons viajam pelo filamento de uma lâmpada incandescente, que eu havia comentado, eles vão encontrar uma resistência tão grande que eles se repelem entre eles ali, se agitam tanto que gera calor e o filamento esquenta tanto que ele brilha. E aí a luz está acesa. Tá? Outro conceito que a gente tem dentro da eletrônica são os geradores, ou seja, a ideia da bateria. Né? Então, ou seja, o que ela faz? Ela vai garantir a diferença de potencial entre dois pontos do circuito, ou seja, possibilitando, né, a circulação de elétrons através dos dispositivos. Né? Então, ou seja, ela tem um efeito, né, análogo, né, a uma bomba d'água. Tá? Ou seja, que ela leva, né, de volta, ou seja, existe uma diferença de potencial, uma caixa d'água em outro ponto mais baixo, tá? E aí, aquela quantidade, vamos falar assim, de água, de elétrons que saiu do ponto mais alto e veio para o ponto mais baixo, eu tenho que retornar ele. Ou seja, eu tenho aí um gerador, eu volto com esse cara para o circuito aqui em cima. Tá? Então, ou seja, então ele é análogo a uma bomba, a bomba d'água. Tá? Ou seja, que leva de volta a água para a caixa d'água. Tá? Ou seja, volta com ele lá para cima, ou seja, para manter o circuito em funcionamento. Essa que é a ideia. Tá?
Mas aí o negócio é o seguinte, dei esses conceitos aqui, e aí? Para que serve isso tudo? Tá? Aí vem a ideia de você usar a lei de Ohm. Eu até esqueci de falar dele aqui, né? O George Simon Ohm, né? Que falou sobre resistência. Né? Então também a gente usa, né, o sobrenome dele em homenagem, né, a George Simon, né, que ele foi um físico, um matemático, né, que descobriu, né, uma das mais importantes leis, né, relativas aos circuitos elétricos, né, que é a parte de resistência. Né, então, você aplicar resistência, tensão e corrente, né, para você ter um fluxo correto, né, de elétron para não queimar, né, o seu dispositivo. Então, a lei de Ohm, né, ela traz essa relação desses três itens aí. Tá? Então, vai ser corrente, que é representada pela letra I, e que tem como unidade de medida o ampere, a letra A. A tensão, ou seja, a pressão que é gerada naquele circuito, que é representada pela letra V, ou seja, a voltagem que a gente fala aí. Tá? E o R aqui, que é a resistência, representado por Ohm, né, por uma letra grega aí, Ohm. Tá? Então, em cima desses três conceitos, eu consigo aplicar a lei de Ohm. O que é isso? Para que serve esse cara? Tá? Então, vamos pensar no seguinte, aqui a gente vai direto num exemplo. Tá? Eu tenho um LED, né, normalmente esses LEDs aí, né, são de 2,1 volts. Tá? Ele aceita uma corrente, né, para poder acender ele no brilho máximo que ele suporta de 20 miliamperes, ou seja, muito pouquinho, muito pouca coisa. Só que eu só tenho uma bateria de 9 volts para ligar esse LED. Se eu ligar ele direto, o LED na bateria de 9 volts, ele estoura. O LED queima na hora. Ele não aguenta, porque a pressão que ele suporta é de 2,1 volts. Só que a bateria gera uma pressão de 9 volts. Vai aguentar. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que gerar, criar um circuito onde tem que ter uma resistência para garantir que vai passar 2,1 volts para aquele LED. Então, usando uma fonte de alimentação, que é uma bateria de 9 volts. Então, o que a gente tem que fazer? Usar a relação da tensão, corrente e resistência. Eu tenho que usar esse cara. Então, seja a ideia dessa fórmula aqui. Tá? Então, se eu tenho tensão e corrente, eu consigo calcular a resistência. É isso que eu tenho que fazer. Então, é o seguinte, como que eu calculo isso? Né? Então, olha só, o LED vermelho tem uma tensão de 2,1 volts e uma corrente que ele suporta de 20 miliamperes. Tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é, eu tenho que subtrair a tensão que é gerada, são os 9 volts, né, a tensão de entrada, menos a tensão que ele suporta, que é a tensão do meu LED. E aí eu tenho uma tensão de 6,9 volts, ou seja, é a tensão que está sobrando. Eu tenho que eliminar essa tensão. Então, eu vou usar a fórmula para eliminar essa tensão aqui de 6,9 volts. A corrente também eu tenho. Ou seja, a corrente suficiente para o LED é de 20 miliamperes. Só que está na unidade de miliamperes. Tá? Então eu tenho que transformar isso em ampere. Para transformar isso em ampere, né, de mili para ampere, eu ando, vamos falar assim, 3 casas à esquerda. Né? Então a vírgula está aqui, né? Então, ou seja, a vírgula anda uma vez para a esquerda, 0, 2. Então, ou seja, e mais uma vez, né? Ou seja, então, transformando 20 miliamperes em ampere, vão dar 0,02 ampere. Ou seja, eu divido 20 por 1000. Vamos falar assim. Então, eu tenho 0,02 amperes. Tá? Agora é só aplicar a fórmula. A fórmula é o quê? Como eu tenho a relação desses três valores, resistência, tensão e corrente, né? Então a fórmula se dá que a resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Quando eu faço essa divisão, né, então eu tenho agora 345 ohms, ou seja, a resistência que eu tenho que usar é uma resistência de 345 ohms, tá? Que é representada por esse símbolo aqui, que representa ohms, ou seja, homenagem a George Simon Ohm, tá? É esse carinha aqui, tá? Então eu trago, aí eu sabendo agora o valor dessa resistência, tá? Agora eu coloco ela aqui no meu circuito, posso colocar numa bateria de 9 volts, o meu LED vai ter o brilho máximo que ele suporta sem queimá-lo.
tá? Então, pessoal, era isso aí que eu queria trazer para vocês aí, tá? E a gente se vê no próximo vídeo aí. Valeu, obrigadão.